Olá a todos e todas, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram e hoje com uma temática super importante de desenvolvimento humano. Vamos falar sobre o Inner Development Goals. Já falamos em outros episódios, mas hoje vamos reforçar e vamos evidenciar um dos pilares mais importantes que ele tem, que é o relacionar-se. E para falar sobre esse assunto muito bacana, eu trouxe a doutora em Gestão do Conhecimento, Marta Neves, que vai comentar com a gente um pouquinho sobre essa temática. Seja muito bem-vinda, Marta. Obrigada, Eliane. É um prazer estar aqui e poder compartilhar essa trajetória que também faz parte. Com certeza, né? Eu trago os convidados, mas eu acabo estando junto com eles em vários movimentos, né? E os IDGs, né? É um movimento aí que eu também participo já há bastante tempo, né? E tenho vontade aqui de trazer sempre para vocês também terem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais. Marta, vamos começar a falar. Fala para mim, como é que o IDG entrou na tua vida? Bem, eu vou falar um pouco da minha trajetória para poder conectar com o IDG. Maravilha. Bem, a minha formação é educação. Ela começa com educação infantil, com psicomotricidade relacional. E o que é isso? É realmente pela questão, começa pela criança, né? Sem a fala, mas o processo de relacionamento que se estabelece com essa criança, né? De reconhecê-la, de escutá-la, de criar conexão, de criar vínculo, de sentimento de pertencimento, e com isso ela vai se desenvolvendo as noções de espaço, enfim, ela vai no seu processo de desenvolvimento, mas muito baseado num relacionamento. Uhum. E isso eu fui lembrando ontem, pensando na entrevista, porque daí eu fui para o mundo corporativo e me desenvolvi academicamente também, paralelamente, no mestrado, no doutorado. E no mundo corporativo, muito passa pelas relações. Claro que não é a questão do infantil, mas passa por além das falas, mas pelo um olhar, por reconhecer as pessoas e estabelecer relações de qualidade. Uhum. E nisso entra o IDG. Porque o IDG, que foi mobilizado desde 2020 para alcançarmos o objetivo do desenvolvimento sustentável, ele passa muito por essas dimensões de relacionamento de qualidade para podermos alcançar realmente um desenvolvimento sustentável, né? Que passa pelo saber, pelo pensar, pelo se relacionar. Então, são dimensões com 23 competências aí, com habilidades, e elas conectam muito tanto com a questão do desenvolvimento interpessoal e intrapessoal, mas muito com o desenvolvimento também organizacional. Uhum. E aí que eu percebi essa conexão e comecei a fazer parte como uma das mobilizadoras. Com certeza, né? E é muito importante, e eu quis trazer principalmente esse pilar, que para mim ele é um dos mais importantes mesmo, porque a gente está vivendo, né, Marta, um período muito complicado, conturbado, complexo, né, em todo o mundo. Mas a gente eu sempre penso, né, que a gente gerar vínculos de confiança dentro das nossas organizações, dentro de casa, né? Isso vai fazer a diferença porque a gente quer como profissional, né? Como cidadão comum, né? Como é que tu enxerga isso, essa potência, então, dessas relações no mundo de hoje? Nós temos uma temática muito presente hoje no mundo corporativo, que é a segurança psicológica, que é o ambiente saudável, um ambiente menos tóxico, e aí pode ser tanto no ambiente corporativo como nas outras dimensões. E nós percebemos assim que se nós temos um ambiente que ele seja mais favorável, acolhedor, que propicie pertencimento, respeitoso, que identifique as diversidades das pessoas, as pessoas se sintam reconhecidas, pertencentes, há maior engajamento, há maior possibilidade de criatividade, de espontaneidade, de criar soluções em conjunto. Então, e poder ter a sua vulnerabilidade ali presente, por exemplo, eu preciso mais de apoio, eu preciso mais rever rapidamente talvez alguma falha, e se eu tenho esse espaço de vulnerabilidade, eu tenho mais possibilidade de ter cooperação, de ter colaboração, e aí vem a produtividade, vem os resultados, vem atingimentos de metas, isso no mundo corporativo, né? Mas se a gente for perceber as nossas relações, elas são assim também. Porque se eu percebo que eu
tenho as minhas vulnerabilidades, eu tenho a possibilidade de não ser autossuficiente, as minhas defesas também, eu não fico tanto em mecanismos de defesa, mas eu posso aprender contigo, eu posso ver por outras perspectivas, a gente pode se transformar e transformar ambientes também do que a gente deseja de ser melhor, né? Com certeza. E tu trazes, e eu me afilio muito nisso também, né? Tu és doutora em gestão do conhecimento, eu sou doutora em cultura. Quando a gente vai para o mundo corporativo, as pessoas nos olham, tipo assim, como é que eu vou trazer toda essa bagagem que eu tenho de conhecimento acadêmico para dentro da organização? Porque muitas vezes o empresário, ele quer performance, né? Ele está olhando esse cunho financeiro, né? Como é que eu trago, Marta, assim, isso de uma forma, talvez, de uma comunicação diferente, né, ou mais assertiva para trabalhar os IDGs dentro do mundo corporativo? Eu vou parafrasear uma autora que eu li ontem, um artigo, que dizia assim, que não é suficiente só expandir mercados, mas expandir consciência, né? Artigo teu mesmo. E vai se percebendo hoje que só a expansão, só os dados, eles não são suficientes por si só. Mas a consciência da própria liderança em perceber o reflexo dela nesse ambiente. Então, se um líder percebe que ele não é autossuficiente, que ele precisa mostrar a sua necessidade de apoio, que tem as suas vulnerabilidades, isso permite que as outras pessoas também se sintam mais pertencentes no sentido assim, eu posso mostrar que eu tenho as minhas vulnerabilidades, que eu preciso de apoio, eu posso trazer recursos também, isso gera mais engajamento, mas isso vai muito pela atitude, né? Porque o conhecimento acadêmico ele é muito rico, ele vem para dar embasamento, mas essa conciliação com o mundo corporativo, com a prática diária de dialogar, de poder perceber que essas trocas e a gestão desse conhecimento, ele se faz pelos diferentes tipos de olhares. Então, criar um ambiente que propicia essa colaboração, né? E aí vem a questão do ambiente mais acolhedor, de trazer a segurança psicológica, a desenvolvimento da confiança, né? Então, eu percebo por essa perspectiva. Com certeza. E nesse pilar relacionar-se, né, o próprio movimento ele traz algumas competências, enfim, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essas competências dentro desse mundo que a gente vive hoje. Sim, o relacionar-se, ele tem as 5 habilidades, né? A apreciação, que é quando eu te vejo realmente, né, que eu reconheço o teu valor, que eu te percebo. A questão da conexão, que eu vejo a possibilidade de desenvolver engajamento, porque se tu te sente reconhecida, tu te sente pertencendo, e isso é um grande fator para as pessoas se engajarem enquanto time, enquanto organização, enquanto família, né? Nós temos a humildade, que é no momento que eu percebo que existe uma interdependência, que eu percebo assim, realmente, qual é a contribuição que eu tenho, que eu posso dar nessa situação? O que essa situação precisa? E mesmo que venha alguma coisa diferente do meu ponto de vista, eu não ampliar os meus mecanismos de defesa, mas eu aprender com a situação. Então, isso é um processo de humildade, né? Não é eu trazer as minhas verdades, aquilo que deu certo lá atrás, aquilo que eu conheço, mas desconsiderar o que as outras pessoas conhecem e esse cenário aqui. O que a gente pode construir realmente. E isso exige humildade da parte de todos, né? A empatia e a compaixão, né? No momento que eu percebo o teu cenário, eu compartilho contigo e vejo movimentos de poder contribuir nas dores que existem, né? Sejam elas individuais ou de equipe, de poder mover juntos e transformar. E ainda tem uma palavra nova, uma habilidade que foi ela renomeada, que é o perdão. Olha só. Mas ele vai além de uma questão religiosa, mas é assim, no mundo corporativo, o perdão vem
Todos nós erramos, mas eu não ficar identificada com erros que eu cometi em outro período e ficar escolado na minha identidade. É ter um auto-perdão e me responsabilizar por isso, mas aprender com isso, né? Porque isso permite que a gente avance mais rápido, supere os erros, aprenda com eles e avance. Então, o relacionar-se, ele passa por essas habilidades. É verdade. E é interessante, né? Porque eu também tento colocar os IDGs dentro das atividades, das minhas atividades, né? E eu cheguei a uma conclusão que eu queria até compartilhar contigo, com a audiência aqui, que é muito assim, ó, esses movimentos, essas pesquisas que a gente está fazendo, eles são muito mais provocações que a gente traz para dentro da organização, entende? Então, se eu chegar fazendo talvez perguntas melhores dentro da minha equipe, eu posso trazer isso e desenvolver essas habilidades e trazer esse conhecimento, né, que às vezes fica um pouco apartado do mundo corporativo, porque é um conhecimento acadêmico, né, e a gente consegue aplicar isso, talvez, de uma melhor forma. Queria te ouvir, se faz sentido, não faz? Faz sentido, sim, porque, primeiramente, a questão acadêmica, às vezes traz um rótulo de afastamento, né, de títulos, mas na realidade ele está a serviço, e é aproximar esses diálogos. E todos têm a sua sabedoria e sua experiência. E aí vem a questão da humildade. Às vezes, um profissional que talvez não tenha tanto conhecimento, mas tem uma humildade, ele consegue colocar suas competências mais a serviço do que alguém que talvez tenha uma postura mais arrogante, de autossuficiência, e talvez nem seja de conhecimento, seja de postura mesmo. Ele tem competências importantes, mas ele não consegue colocar a serviço porque não consegue estabelecer esse diálogo e fazer as perguntas ou conectar com conhecimentos que podem ser importantes e ajudar a pensar, né, em trazer soluções. Porque a pessoa pode trazer uma ideia, e aí tu pode ajudar a aprofundar e ir raciocinando e criando junto, né? Então, acho que é justamente isso. E não existe receita pronta, né? São cenários, são contextos específicos e são pessoas diferentes. Né? E, Marta, assim, fala um pouquinho sobre o movimento em si, né? Ele nasceu na Suécia, né? Isso, nasceu na Suécia em torno de 2020, nessa preocupação que temos as informações dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que são várias metas, vários objetivos, e que é um esforço contínuo, né, de várias instituições, de políticos, governamentais, mas se não passa por essa nossa atitude de disponibilidade, de relação, de saber, de pensar, se percebeu assim que não conseguimos avançar enquanto a gente não entra no nosso processo de autoconhecimento e que para fazer transformações externas, elas passam por esse movimento de transformação interna. E aí a gente pode conectar com o Robert Kegan, que é um psicólogo, que ele traz a questão da ampliação da maturidade da consciência, né? Que ele traz a mente socializadora, que é aquela de círculos que a gente tem mais próximo, que a gente se identifica mais, que tem a questão do pertencimento ali. Tem a mente autoral, que é aquela onde tu já te identifica com valores, mas tu tem a clareza da tua identidade e diminui um aspecto assim de ego, mas tu quer te comunicar, te contatar com a comunidade, com o planeta, com algo maior de transformação. E a mente propriamente transformadora, que é aquela que vai diluindo fronteiras e fazendo com que o teu eu possa contribuir nesse processo de transformação realmente, né? Então é um processo que ele vem de tomada de consciência, de transformação. E para fazer transformações externas, ela passa por esse movimento transformador interno também, que depende de maturidade, de consciência e das relações que a gente vai moldando, se moldando nesse sentido, né? É bem isso, né? E trazendo assim para a prática, né, Marta? Pensando assim, a pessoa que está nos ouvindo aqui, eu comecei, olhei lá no Google IDG, achei muito bonito, né? Qual que é o primeiro passo, assim, que a gente pode, talvez, passar para essas pessoas que estão nos ouvindo, né? Vamos começar a aplicar. Eu me identifiquei com o conteúdo, gostei. O que eu faço? Nós temos, quem desejar pesquisar mais a respeito, tem
as mídias do IDG, RS.net, nas mídias sociais, no Instagram. Lá nós temos também conteúdos, temos curso, temos encontros mobilizadores. E eu acho que uma questão é como é que é a minha qualidade nas relações que eu estabeleço, né? Qual é a qualidade da minha pessoa frente ao outro? O que o outro percebe que vai levar da minha qualidade de relação? Como é que eu me sinto frente num relacionamento, né? E aí a gente pode perceber assim, quando alguém estabelece uma conversa comigo, quando alguém vem relatar algo comigo, qual é a postura automática? Eu já fico pensando numa resposta para dar ou eu estou parada, escutando realmente para poder compreender e, quem sabe, dar alguma resposta ou me colocar numa situação empática para dar apoio e suporte para a pessoa? Porque às vezes o automático é nós já termos a resposta e nem escutamos, né? Exato. Então eu acho que inicialmente é pensar na nossa postura, né? E podemos buscar recursos dessas várias dimensões para qualificar mais, né? Sim. E, independente do ambiente que nós estamos, seja o pessoal, seja o profissional. Eu estava pensando assim num caso prático aqui também para compartilhar, né? Às vezes a pessoa está falando com a gente, eu estou na minha empresa, né? O colaborador vem, e eu estou lá no meu celular e eu estou respondendo para ele no celular. Eu não estou talvez presente. A pessoa que está na nossa frente, ela está percebendo isso. Nós, às vezes, ali tão envolvidos com o dia a dia, com outras funções, a gente não para e não dá atenção, né, Marta, para essa pessoa. Então, para mim, a presença, ela é muito importante para a gente gerar esses vínculos mais genuínos. Isso. E me lembrou uma situação muito... Eu acho que tem a questão da presença quando alguém vem falar contigo, mas perceber também quando uma pessoa está ausente no time. Então, assim, numa reunião de trabalho, onde está se discutindo e uma pessoa está no celular. Tu pode te irritar e dizer assim, olha, vamos parar a reunião por aqui até a pessoa terminar, ou respira fundo, espera um pouco, não fala com o fígado, Sim. né? Faz o aconselhamento de travesseiro e vai lá e conversa com a pessoa. E a pessoa ela pode estar se passando por uma situação, talvez de divórcio, talvez de saúde, e aí tu te surpreende, porque aquele profissional realmente ele sempre foi muito comprometido. E aí tu vai perceber que a pessoa realmente precisava, era compartilhar uma dificuldade que ela está passando, e aí poderia ter sido pior. Talvez tu tivesse exposto ela mais ainda, comprometesse o engajamento dela. Então é a gente saber dessa caminhada desse profissional, né? E que há saídas no momento que tu estás atento e conhece as pessoas. Exato. Conhece o teu time, né? Eu acho que é o primeiro passo de tudo, né? É conhecer efetivamente, né? Genuinamente, todos que trabalham com a gente, né? A pessoa que está nessa posição de liderança, ela tem esse chamado, né? Eu não posso não saber quem é o pai, se tem filho, se não tem, sabe? Eu preciso estar muito conectado com isso, porque isso vai fazer diferença lá quando eu perceber que talvez ele não esteja tão bem em função de uma doença de um filho e tudo mais, né? Ou até mesmo por questões de remuneração, né? O que para ele é importante, né? Esses dias eu estava conversando com uma outra colega e ela veio me dizer que ela estava fazendo um trabalho dentro de uma organização e as pessoas estavam saindo, tipo assim, e no final do ano ela disse, mas eu não sei por que eles estão saindo, eu sempre dou algum brinde no final do ano, semana passada, no ano passado eu dei uma geladeira, mas tipo assim, como assim eu dei uma geladeira para todos os funcionários da empresa? Será que ele quer uma geladeira? Eu não sei se ele quer uma geladeira. Talvez ele precise de outra coisa, né? Então, por isso que eu digo, eu fico insistindo nisso, nessas perguntas, né? Para a gente conhecer mais, para a gente saber mais, e aí, por meio de tudo que a gente tem contato, né, Marta? E pessoas que estão nos assistindo aqui, a gente consegue fazer essa leitura de cenários com mais qualidade. Porque não é o reconhecimento, não é aquele sistema reconhecimento-recompensa, né? Ele é além, ele pode aparentemente assim, mas isso vai dar trabalho, né? Ficar ouvindo as pessoas, mas é uma forma genuína, tu ganha muito mais em qualidade de relacionamento, qualidade de ambiente, porque as pessoas se sentem reconhecidas
como elas realmente são, suas potenciais, suas limitações, a possibilidade de dar apoio, de desenvolver, de poder contribuir. Isso gera realmente engajamento, porque não é assim, agora a gente é um time. Eu vou fazer parte de um time se realmente eu sinto pertencendo a um time e se aceitam e me reconhecem como eu sou, né? Onde eu posso ser quem eu devo ser, Exato, né? Porque cada um de nós, né? Eu trabalhei vim do mundo corporativo, 23 anos também, né? Em muitos espaços que eu estava, Marta, talvez eu não fosse a Eliane, né? Eu tinha que vestir uma camiseta de uma empresa, vestir não sei o quê, e não era eu na totalidade. Depois, com a maturidade, a gente vai percebendo, né, o quanto isso é importante e faz total diferença para a gente dar o nosso melhor para o mundo. Sim, porque aí é a pessoa certa no lugar certo. Exato. A gente quer encaixar as pessoas, mas sem perceber o potencial e as qualidades que elas podem ter e contribuir realmente, né? Com certeza. Ela se desenvolve, a organização se desenvolve. Total, total. Gente amada, estamos aqui no quadro Livro Inspirador. Eu sempre trago livros para você que está nos assistindo aqui, porque eu acho que é muito importante a gente ler mais, né? Entrar em contato com outras formas de pensar, e o livro traz muito disso, né? E hoje eu trouxe para vocês Autoconhecimento para um Mundo Melhor, da Adriana Felippellini. Olha só. É um livro muito interessante, né? Que talvez possa ajudar você a ser um profissional melhor nesse mundo corporativo que a gente vive hoje, né? Que é tão dinâmico, tão complexo, né? Mas olhando para dentro, olhando para o nosso desenvolvimento mesmo, né, a gente consegue aí se destacar, né, e ser um profissional muito melhor. Então fica aqui a dica. E eu queria te ouvir, Marta, eu sei que tu és autora também, né, que tu trouxe teu livro hoje para nós. Como é que é isso? Pois é, o livro ele se chama Trilhas do Invisível, uma expedição ao Monte Roraima e a gestão do conhecimento. Surgiu de uma inquietação porque, ao concluir meu doutorado em 2024, tu sabes bem como é sair de um processo desse, nós ficamos muito tempo imersos, né, em leitura, abrimos mão de várias coisas pela importância que a gente dá a essa escolha de fazer o doutorado. E essa inquietação me veio assim, eu quero fazer algo diferente, que tenha a ver com conhecimento, que seja desafiador também. E ao ver uma reportagem que me inspirou muito, eu identifiquei o Monte Roraima. Eu disse, bom, eu vou colocar como meta, né? E me preparei durante um ano. E me preparei durante um ano com recursos físicos, vários tipos com profissionais, enfim, mas fiz uma meta de várias trilhas ao longo de um ano e conheci muitos trilheiros, conheci muitos profissionais, muitas experiências, muitas trocas. Então, isso conecta com a gestão desse conhecimento todo que eu fui aprendendo ao longo desse ano de preparação, conectando também com o que eu pesquisei na academia e com os IDGs. Porque tudo passou pela forma de se relacionar, de se autoconhecer, e antes de chegar no cume. E quando eu cheguei lá em cima também no cume, no Monte Roraima, as várias reflexões, e quando a gente já não retorna mais da mesma forma também. Então, o livro ele trata dessa trajetória de um ano, fazendo conexões também com a pesquisa acadêmica. Ai, que bacana, que legal. E esse exemplar é teu. Ai, muito obrigada. Olha, eu tenho muito orgulho de estar aqui, gente, porque são pessoas que eu trago aqui no programa muito especiais, né? Eu escolho a dedo, realmente, assim, não é todo mundo que vem. Mas sempre me trazem muitas coisas boas, né? E receber um livro aqui da Marta, né, também é maravilhoso e vou lê-lo com muito carinho, com certeza é uma baita contribuição aí para você que está nos assistindo também. Marta, queria que tu deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo, para quem quer saber mais um pouquinho sobre o movimento, né? Repete as redes sociais, enfim, e as tuas redes sociais também, né? Para quem quiser bater um bate-papo aí contigo. Também. Bom, o IDG, então, nós temos as mídias sociais, tanto no Instagram, IDGRSnet, no LinkedIn, IDG Rio Grande do Sul Network. Tem ali várias postagens, textos, matérias, divulgação de cursos.
há encontros periódicos, há uma rede grande no Rio Grande do Sul, coordenada por Leonardo Comparse, vários estados brasileiros também muito mobilizados, em vários países. Então, é uma força que ela conecta com muitas outras coletivos também. Isso que vai dando, se retroalimentando, porque é interdependência. Né? As minhas mídias sociais, Marta Silva Neves no Instagram, martaneves.dos, um outro Insta profissional. E fica o convite para o livro também, quem desejar pode solicitar via botar mais uma vez aqui o livro. As mídias sociais. Bacana, livro imperdível, gente. Vamos ler, né? Porque é sempre muito bom conhecer, né, o que o outro está pensando, né? O outro tem uma experiência importante, né? E a gente se nutre disso, né, Marta? Sim, sim. E convidar sempre as pessoas a pensarem nas suas próprias trilhas, né? Como elas estão desenvolvendo as suas próprias trilhas e aproveitando essa interdependência que a gente tem. Muito, muito obrigada, Marta, por você estar aqui com a gente mais uma vez, né? A segunda vez que a Marta vem, né? E sempre assim com um olhar humilde, né? Um olhar carinhoso aqui com a nossa audiência, trazendo sempre novidades, né? Livros interessantes. Então, te agradeço de montão aí e espero te ver em breve em mais um programa As Pessoas Inspiram. Muito obrigada, muito obrigada. Até muito breve. bem. Gente amada, muito obrigada também por você estar aqui comigo, né? Esse momento de hoje ele foi muito especial porque a gente pôde falar um pouquinho mais sobre as relações, né? É importante a gente olhar para as nossas relações do dia a dia, né? Da nossa casa, do nosso trabalho, né? Construir relações mais genuínas. Para você que é empreendedor, né? Hoje em dia, se a gente não conhece com quem a gente trabalha ou nossos parceiros, eu só vou comprar de alguém que eu conheço. Então, assim, vamos nos melhorar talvez nessa competência que vai talvez ser transformador para os nossos negócios, né? E também convidar a quem está nos assistindo, vou deixar aqui o QR Code também para quem quiser seguir aqui o WhatsApp do grupo das Pessoas Inspiram, onde as pessoas podem entrar, indicar pessoas para virem aqui também no programa, né? Quer saber mais sobre algum convidado? Fica aqui o nosso contato. Tá bom? E espero você na próxima semana com mais um baita episódio especial para ti. Beijo no coração.